É isso aí, pessoal, mais um episódio do Papo de Vendedor, mais um Papo de Vendedor especial e hoje eu estou aqui com o meu amigo, meu irmão, Diego Reis. O Diego tem 34 anos, é especialista em criar tecnologia para aumentar as vendas do mercado imobiliário. Ele é fundador da plataforma Quero Meu AP, já atua em mais de 300 municípios, aí atende milhares e milhares de corretor e vem escalando as vendas através do mercado digital. Eu conheci o Diego numa outra época, né? E hoje é um prazer estar gravando o Papo de Vendedor com ele aqui, porque o Diego foi um dos caras que me ajudou muito no início, né, da metodologia, do meu método esteira de vendas, porque ele fazia uma outra coisa que ele também vai contar aqui ao longo do vídeo, mas hoje está aqui transformando de forma digital os corretores de imóvel. Diego, prazer, irmão, estar com você aqui. Obrigado, eu sei que você está numa semana corrida aí de evento e lançamento. Mas, cara, primeiramente, a gente começa aqui sempre no Papo de Vendedor contando a jornada do entrevistado. Eu te falei que eu falei pro pessoal que eu conheço você de outras épocas, né? Sim. Então, conta um pouquinho da sua trajetória, como que você chega até o Quero Meu AP. Bom, primeiro agradecer, né, poder estar aqui com você, que além de tudo, um grande amigo, meu padrinho de casamento, né? Então, assim... Vários laços aí. Vários laços, graças a Deus. Bom, graças a Deus, verdade. E a história do Diego, ela é muito comprida, eu vou resumir um pouco aqui, mas eu venho do mercado de agências de marketing, então eu tinha uma agência, é bem curioso falar isso, porque ela era totalmente offline, sim, mas ela sempre, desde o começo, ela teve um braço digital. Então, a essência já era... eu tive um sócio no começo que ele era muito ligado à parte de programação, então assim, falando há 13, 14 anos atrás, esse meu sócio, ele me ensinou como que funcionava tecnologia para envio de e-mail marketing, quais são os dados de abertura. Naquela época, isso era surreal, assim, imaginar. Surreal. Então, quando a gente a gente queria fazer uma venda, por exemplo, da nossa agência há 14 anos atrás, a gente tinha uma lista de e-mails que a gente mandava um e-mail e a gente conseguia fazer uma venda. Isso há 14 anos atrás. Então, a gente sempre teve isso, a gente fazia sites com um banco de dados bem robusto na época, poucas empresas, mesmo a nossa empresa sendo muito pequena na época, poucas empresas no estado de São Paulo atuavam com o nível de tecnologia que a gente atuava. Legal. Isso já era um diferencial. Apesar que isso naquela época não dava dinheiro, a gente precisava de dinheiro, cara. E era dava muito trabalho, mas não dava grana. Porque as pessoas não davam valor, sim, assim, o devido. Naquele momento... Era muito pouco conhecido, Naquele momento o cara queria ver o adesivo, o panfleto, a placa. O jornal, o outdoor. Então, assim... Era isso que o cara queria. E essa era mais a minha parte dentro da empresa, mesmo eu aprendendo essa outra parte com ele também. Então, eu tinha esse braço offline e também tinha o online. Então, tudo bem. Desde aí, eu sempre gostei de tecnologia, eu aprendi, eu fiquei abismado na época quando ele me ensinou tudo isso. Eu falei, nossa, cara, quanta riqueza de informação nisso, né? E aí, tempo vai, a gente tinha um monte de cliente já do mercado imobiliário desde sempre, desde quando a gente abriu a agência. E aí, passou alguns anos, eu comecei a me incomodar um pouco com o tipo de prestação de serviço de uma agência de marketing. Eu comecei a entender que as pessoas, que as empresas, que os empresários, que como um todo o mercado estava deixando de valorizar as agências de marketing. Prestação de serviço em si. Prestação de serviço em si. Estava começando a virar um commodity, sabe? Então eu falei, poxa, eu preciso de algum diferencial. O que eu tenho aqui dentro da minha empresa hoje, eu olhando para a minha empresa, que é muito bom e poucas empresas têm isso? Era o marketing digital. Quer dizer, naquele momento, você como uma empresa já posicionada, sim, começou a se incomodar e falou, bom, eu preciso ir para um outro caminho. Eu preciso mudar antes que a minha empresa morra, porque eu estava me sentindo desvalorizado no mercado, mas não como Diego, como negócio, entende? Legal. Então não era só comigo que acontecia esse problema, eu via outros colegas, outras agências, eu olhava para os caras trabalhando 18, eu também, 18, 16, 17 horas por dia, com olheira, eu estourei uma gastrite com 22 anos de idade, com princípio de úlcera. O médico chegou a falar que eu não chegaria pressão, nos 30. Né, irmão? O tempo todo, o bicho pegando. E tá tudo bem, cara. Trabalhar traz benefícios, mas trabalhar demais também
é ruim, né? Como tudo na vida que você exagera. Só que o nosso era demais, Lê. Alimentação ruim, pizza, aquelas quebradas de madrugada, loucura total. Sai de madrugada para ir para gráfico que deu erro no arquivo. Então eram umas coisas assim surreais. Se eu for tem que gravar um outro episódio para contar histórias de agência legal, aqui. Legal. E tá tudo bem. Aí, beleza, eu falei, poxa, agora eu vou virar digital, cara. E eu virei digital, eu fui um dos primeiros aqui do Vale do Paraíba a ter um posicionamento de agência digital. Quase ninguém prestava esse tipo de serviço. E aí eu comecei a mudar o esquema da empresa. Eu pensei assim, agora eu preciso de menos clientes e eu preciso de clientes que consigam arcar o que realmente vale esse serviço para eu prestar um serviço que realmente tem que prestar. Legal. Então, 2 pontos aí, Diego, que eu acho que é legal a gente falar para quem está assistindo, né? Primeiro, a tomada de decisão de um negócio que você tinha há 14, 15 anos, tomar a decisão de falar, ó, vou mudar, vou abandonar o que eu fazia para começar a fazer o novo. E depois aceitar que em algum momento você vai ter menos clientes. E para gente que trabalha com vendas, que está na área comercial, é aquela história, a gente quer mais, mas em alguns momentos é importante fazer esse mapeamento e essa análise. E você falou uma coisa, né? Você começou a perceber, começou a se incomodar e teve um papo de vendedor que o empresário falou aqui. Não é a empresa maior que engolir a empresa menor, é a empresa rápida que vai engolir a empresa lenta. Então quando você olha para esse cenário e fala, cara, vamos mudar, você percebeu que se você não fizesse isso, não tomasse a decisão... E foi engraçado isso, porque assim, se eu não tomasse essa decisão, não é que eu não estaria vivo, não é isso, mas o meu negócio não estaria vivo hoje mais. Olha que interessante. O meu CNPJ não existiria mais. Como as nossas decisões definem os nossos caminhos, né? Exatamente. Legal. E aí começa a transformação digital de uma agência digital. Exatamente, de uma agência mais ou menos digital, né? Vamos dizer assim, que ela tinha um braço digital forte, eu enxerguei que esse braço tinha muito potencial, que as empresas valorizavam muito aquilo. Porque estava na revolução digital ali. Exato, começando, né? Estava começando esse lance de redes sociais, a gente foi a primeira agência Google Partner do Vale do Paraíba, a segunda certificada pelo Facebook Ads também, então foi muito legal isso, deu uma repercussão para nós e tal. E eu comecei a me posicionar como profissional de marketing digital e ponto. E aí eu comecei a me especializar nisso mais, fui buscar mais capacitação, estudei muito sobre isso. Eu tenho um sócio também, que é o Antônio, que ele manja muito dessa parte também. Então, a gente foi se complementando, foi um... Tá lá atrás lá, ó. Tá lá atrás lá. Daqui a pouco ele dá um oi de longe. E a gente foi se complementando, foi estudando, foi buscando novas saídas. E aí, de novo, posicionamento. Eu cheguei de novo num momento muito parecido com aquele momento que eu vivi do offline para online. Aquela tomada de decisão estava ali na sua frente de novo. Exato. A empresa estava muito bem posicionada, a gente estava com uma estrutura muito legal, grandes clientes na carteira, mas eu não estava satisfeito ainda com o que a gente estava entregando para o cliente. Legal. Eu estava incomodado, que eu dizendo assim, eu posso entregar mais, a minha empresa pode mais com isso ainda. E eu cheguei à conclusão em um determinado dia, eu lembro como se fosse hoje. Era uma madrugada de um Natal, que eu estava na minha casa, já tinha todo mundo ido dormir. E eu passava os natais longe que a minha esposa hoje era minha namorada na época, eu passava os natais longe, ou seja... Era depois de 1h30 da manhã, não tinha muito o que fazer, eu estava sem sono, minha família dormia cedo. Eu falei, cara, eu vou desenvolver uma tecnologia para eu dar mais dados para os meus clientes. Porque o grande problema das agências de comunicação como um todo, tanto a online quanto a offline, tá? E principalmente a online, aliás, que deveria se preocupar com isso, não se preocupa. Quanto que o meu cliente está vendendo? Olha que interessante. Então, você que trabalha aí, né, no mercado digital, você precisa acompanhar o seu cliente porque o resultado dele diretamente está ligado a você. E você viu a minha preocupação de falar de venda antes de eu entrar aqui? Porque assim, a gente está falando com uma audiência de vendedores, né? Tudo pode ser muito lindo, maravilhoso, mas meu amigo, se não vender... E tem uma frase, uma vez eu ouvi uma frase de um palestrante, enfim, no curso que eu estava, ele falou assim, cara... Se você vende muito, você tem muito problema. Se você não vende muito, você também tem muito problema. Qual que é a diferença de um e do outro?
O cara que vende muito tem recurso para resolver os problemas. Receita. Exato. O outro, quem vende pouco não tem recurso, porque vive apagando incêndio, vende pouco. E aí eu falei, poxa, hoje eu tenho muita dificuldade em entender o que eu gero para o meu cliente vira venda no final. Converte realmente de tudo que você gerou. Exatamente. Aí eu fui e desenhei uma plataforma numa madrugada. Era quase 5 horas da manhã, eu acabei de desenhar essa plataforma e ela até hoje, eu vou chegar nela aqui. Eu desenhei uma plataforma onde eu mostrasse para o meu cliente, ó, entrou isso aqui de cliente, a sua equipe comercial está se relacionando aqui com esse número de cliente e você vendeu para esse número. Sim. Pura e simplesmente assim. Legal. Então a sua plataforma, ela traz uma clareza, principalmente para o gestor. Exatamente. Porque às vezes isso é uma dificuldade. Que era o meu papel na época, né, Lê? O gestor entendeu o indicador, né? O que entrou, o que está no status de acompanhamento, por que fechou, por que não fechou, quanto tempo ele demorou para retornar para aquele cliente. Então, isso traz uma clareza para poder tomar decisões. Porque eu gerava o cliente para o cara, mandava para ele e daí para frente, o problema era dele. Às vezes ele tinha um CRM lá muito do ruim, Sim. Não dava dado nenhum, porque os CRMs eles também não estão preocupados em dar clareza de venda, por que o cara não retornou, quanto tempo... Ele otimiza a ferramenta, ele entrega a ferramenta para otimizar o tempo. Exato. E aí ele está muito preocupado às vezes em gerar um contrato Sim. e um fluxo ali final de venda, mas assim, eu preciso antes. Por quanto tempo o vendedor demorou para fazer o primeiro contato com o cliente? São coisas que eu me preocupava, entendeu? Sim. Eu comecei a me preocupar com isso. Porque o cara que está na internet também buscando alguma coisa, o time da venda dele é completamente diferente, né? Exatamente. Se você não monitora isso, esfria. E é o que eu sempre falo, né? Quanto acesso à informação o cliente tem hoje, a ponto de, se você demorar 5, 10, 15, 1 hora, ele buscar no Google outros concorrentes e aí inclusive, quem chegar primeiro vai ter mais chance. Pior do que buscar o algoritmo mostra outras opções para ele. Porque entendeu que ele está buscando e não tem resposta. Exatamente, entendeu? Então Sim. Hoje se eu ficar falando aqui apartamento, quando eu abrir meu celular vai aparecer um apartamento para mim. Sensacional. Porque o algoritmo já sabe disso. Inclusive eu vou falar depois, que é muito legal para os vendedores que estão, para todo mundo que trabalha com venda, a gente desenvolveu um estudo, e depois eu vou falar, sobre tempo do primeiro atendimento e número de conversão para quem atende mais rápido. Eu vou falar disso, que é muito legal para a sua audiência que está aqui nos ouvindo, acho que vai ser importantíssimo para eles. E aí chegando nesse determinado momento eu montei, só que nessa época, Lê, a gente tinha a agência de marketing digital que trabalhava com todo tipo de segmento, mas com 2 ênfases, mercado imobiliário e mercado automotivo. Só que eu tinha, cara... Você tinha 2 públicos já dentro da sua agenda que era bem formado. Exato. Um era o automotivo, né, que você atendia grandes redes aqui, grandes empresas, concessionárias, Sim. E você já atuava no imobiliário. Muito forte. Que eu acho que assim, né, o mercado imobiliário é muito desafiador, né? Nossa. Porque o corretor ele é meio solto, ele não tem muito, né? Ele não tem vínculo às vezes com a imobiliária. O mercado de venda, né? Ele é muito... Já é um mercado solto, porque normalmente... o corretor é mais autônomo, né? É mais autônomo. Ele é mais dono de si, se ele não fizer a gestão da carreira dele, e tem corretores que têm grandes resultados, você com certeza deve estar convivendo com isso, mas tem também aqueles corretores que ficam meio perdidos, que ainda estão ali no resultado do mediano para baixo, né? Eu fiz uma pesquisa agora, eu estou no meio de um evento agora, né, para corretores, Sim. Tem um pouco mais de 10 mil corretores participando do evento, como um todo inscrito, né? E eu fiz uma pesquisa com esses corretores que não são da minha plataforma, eles estão entrando no evento para conhecer a nossa plataforma. E aí optar de entrar ou não no final, né? Esses corretores, eu fiz uma pesquisa com eles, 82% dos corretores que eu fiz a pesquisa não vendem todos os meses. Então, olha só, né, que coisa maluca. Então o Diego tinha, nesse momento, 2 nichos. E aí ele escolheu o mais desafiador, no meu ponto de vista, que foi o mercado imobiliário. Muito desafiador. E aí chegou nesse momento, Sim. Exatamente. Aí eu estava lá nesse momento, e aí eu não estava feliz com o que eu estava entregando, Sim. Só para... Eu contextualizei, né? E aí eu não estava feliz com o que eu estava entregando, e eu falei, poxa, eu preciso tomar uma decisão
de negócio agora, eu preciso entender. business. E, cara, eu tinha, tipo assim, 80 clientes na carteira. Tipo assim, era uma carteira grande, cara, entendeu? Uma carteira financeiramente, falaram que eu poderia vender essa carteira muito bem. E eu sei que eu poderia vender ela. E eu não quis vender, porque eu não acredito que outra pessoa vai entregar o que eu estava entregando pro cara e que vai conseguir manter a palavra que eu dei pro cara. E aí tem o nível de relacionamento, tem uma Tem série de muita fatores coisa envolvida. né? Muita gente, por que você não vendeu? É dinheiro. Não. Sabe o que eu fiz, Lê? Quando eu tomei essa decisão, eu demorei 1 ano para demitir todos os meus clientes de outros segmentos. E aí ficou 2 segmentos na minha empresa, que eram segmentos que tinham o maior share dentro da empresa mesmo, que era o automotivo e era o imobiliário. Os dois são ótimos, inclusive, não tenho o que falar. Aí eu olhei para os dois, aí eu comecei a analisar, poxa, o que tem de tecnologia no mercado imobiliário, o que tem de tecnologia no mercado automotivo? O mercado imobiliário, ele é totalmente arcaico, cara. Mas assim, os Flintstones, vamos dizer assim, tipo... Os caras estão... Bem analógico, bem conservador. Cara, analógico seria até uma evolução para os caras já, assim, de verdade. Assim, me perdoe se alguém estiver ouvindo aí, mas porque é um mercado que vem dos engenheiros. O engenheiro gosta de fazer conta, que aí a conta não sei o quê. E aí o cara tá acostumado em botar a mão, em ver processo. Cara, mercado digital é outra coisa. E aí é um mercado desafiador. Só que nessa época eu não tinha essa visão, né? Aí eu só olhei o seguinte, o mercado automotivo tem sim tecnologia, porque aí você vem com big players, né? Tipo GM, pô, cara... Os caras estão botando Wi-Fi no carro. Exatamente. Mudou então, completamente, assim, né? Então, Hoje o carro é muito mais atraído pela tecnologia. Mas, Diego, antes de você finalizar, tem uma coisa que você falou que não pode passar. Qual é a sua capacidade de demitir clientes? Porque o Diego acabou de falar aqui, tomou uma decisão e demitiu alguns clientes. Doeu, não foi fácil. Às vezes... Parece fácil falando. Às vezes, parece fácil falando agora, né? Mas no momento, às vezes, porque você pensa no faturamento, você pensa numa série de coisas, tem os medos. Mas às vezes, você vendedor, você profissional de vendas, tem medo num acompanhamento de se posicionar, de falar não, de mostrar para o cliente que realmente o seu trabalho tem um valor e não um preço, e você deixa de demitir alguns clientes porque você quer um resultado rápido. O que o Diego está trazendo aqui é o seguinte, quando você toma decisões, quando você mapeia mercado, quando você entende que você pode entregar mais, e aí não é só a questão financeira, né? Você pode sim tomar essa decisão de demitir alguns clientes. Eu vou te falar, Diego, que na consultoria também, em alguns negócios, eu não faço. Porque eu avalio o seguinte, né, cara? A gente tem que não vender a qualquer custo. E às vezes é melhor você ganhar a venda e perder o cliente. Exato. Grande parte dos vendedores estão preocupados em ganhar a venda naquele momento e perder o cliente, porque empurram goela abaixo. Então, quando você fala de demitir cliente, cara... Exatamente. Nossa, sensacional. Quando você fala isso, de demitir o cliente, né, é uma decisão que é uma decisão difícil, mas que é necessária para você ir para o próximo nível. Exatamente. Né? Era necessário, né? Eu pensei nisso, Lê, porque e você falou uma coisa que eu vivo isso até hoje, cara, e eu vou chegar nisso, né? É assim, ó, quando eu tomei essa decisão, eu tinha grandes players já no mercado imobiliário, só que não se compara o que eu deixei de faturamento na mesa com o que eu tive no próximo ano, sabe? Sim. Então eu ralei muito, e daí pra frente eu comecei a atuar com construtoras, mais especificamente falando, tá? Entrou primeiro o nicho de construtoras. Construtoras, que tem até hoje. Sim. E aí, cara, eu comecei a atuar com grandes players. Então, assim, MRV, cliente nossa, você pega aí entre os 100 maiores players do Brasil, pelo menos 10 deles estão na nossa carteira até hoje. Legal. E foi legal, e foi muito bem aceito, cara. Assim, nossa, quando a gente foi se especializar na parada, dizer o seguinte, cara, a empresa... É isso, e o posicionamento da empresa é uma plataforma para transformação digital e aumento de escala de vendas para o mercado imobiliário, que não existe no mercado. Como que você faz isso? Será que você vai conseguir? Será que você vai conseguir e tal? Emplacamos, cara. Beleza, foi. Não vou contar todos os detalhes, mas não foi fácil, mas... foi, né? Sim. Como qualquer virada de chave, desafiador. Né? Eu acho que qualquer coisa no mercado é assim. Mas, beleza. E aí a gente começou a viajar o Brasil inteiro e a gente começou a dar palestras e tal da nossa plataforma, treinamento para 250, 100 corretores e a gente, viajando aí vários municípios.
Aí a gente começou a receber muita solicitação de corretores falando, tem como abrir a plataforma direto para mim? A imobiliária, a construtora me entrega muito pouco. Eu quero mais. Então o cara na ponta começou a procurar você. Muito, absurdamente. E a gente já estava aí na casa de, sei lá, 3 mil assinantes na plataforma, 3 mil corretores, que são das construtoras. Legal. 3, 4 mil. Eu não lembro exatamente o número. O que a gente fez? A gente pegou todos esses caras, colocou esses caras num lugar específico e mandou um convite para eles. Ó, a gente vai fazer uma aula ao vivo para vocês, a gente quer apresentar uma solução especificamente para você, corretor. Sim. E aí a gente fez e colocou para os caras comprarem um modelo que é até diferente um pouco do que tem hoje e tal, mas assim, cara, foi absurdo o que os caras aderiram. Absurdo, a gente se assustou na hora, falando, meu, o negócio é bom, pô, peraí, vai dar certo. Realmente os caras querem mesmo, os caras pagam, sabe? E aí a gente ficou feliz com isso. E daí pra frente, Lê, a gente começou a escalar. E foi muito bom, a gente foi aprimorando, melhorando, estamos até hoje. Constante transformação. Constante transformação, constante melhoria. Esse ano, em janeiro desse ano agora, a gente fez uma nova versão da plataforma que ela custava tipo R$500 por mês para o corretor, custou a custar R$79 por mês para ele. Então, tipo, e o produto continuando com melhoria, popularizou um pouco mais para chegar em mais gente. Então a gente tipo triplicou, quadriplicou o nosso alcance, sabe? E tá sendo bom porque a gente está sentindo que as pessoas, Lê, hoje você recebe depoimentos aqui com corretores que vendem 11 apartamentos por mês dentro da plataforma. Então, isso que eu queria falar. O Diego falou uma coisa que é importante, que eu acho que todo mundo que trabalha com vendas precisa entender, né? O Diego falou, cara, no nosso bate-papo que eu faço de briefing aqui, o Diego falou, ó, a gente está transformando o mercado imobiliário e o corretor para ele ser digital. E essa transformação digital gera uma transformação na vida do cara, porque a partir do momento que o cara começa a ter resultado, o cara está começando a transformar, está começando a realizar sonhos, está começando a realmente se posicionar de uma forma profissional, né, Diego? Porque eu acho que, cara, o ponto é esse. O meu desafio enquanto treinador de vendas é transformar o vendedor no vendedor profissional, o amador no profissional. Você, com a sua plataforma, com tudo que você entrega, é transformar esse corretor que tinha um status talvez já de ultrapassado, num cara que vai fazer grandes negócios, que vai realizar sonhos, que vai ajudar os clientes, né? Exato. E aí esse lance da transformação, cara, ela vai muito além, como você disse, né? Quando você fala que o corretor, ele sai do analógico e vai para o digital, ele sai de um cara que não vende todos os meses e começa a vender todos os meses. Ele sai de um cara que passa a vender de um apartamento, passa a vender a 2, 3... Que usa o aplicativo no celular, na palma da mão para falar com o cliente, que você me mostrou, o negócio, ferramenta... excepcional. Quer dizer, nunca falta cliente pro cara, né? Exatamente. Um cara que passava o dia inteiro com os braços cruzados, falando, jogando conversa fora dentro do plantão, dentro da imobiliária, hoje ele não consegue mais fazer isso porque ele não tem tempo, senão ele não dá conta de atender e a plataforma vai ficar cobrando ele dos atendimentos. Ou seja, ele tem uma tecnologia que foi desenvolvida para ele, que ele consegue pagar por aquilo, isso traz dignidade para o vendedor, para o corretor, isso traz clientes qualificados todos os dias para ele trabalhar, tá? Isso traz escalabilidade de vendas para esse cara. Porque, negócio em si. Negócio. E quando a gente fala de venda, aí acarreta outras coisas na vida, né? Eu vou ter previsibilidade de comissão. Logo, se eu tenho comissão, eu vou ser uma pessoa mais feliz na minha profissão, eu vou ter mais realizações profissionais. Se eu tenho realizações profissionais, eu posso proporcionar mais coisas para minha família, né? E a coisa vai longe, né? É um movimento em cadeia, né? Exato. E aí você melhora a vida das pessoas. Então tem pessoas que mandam aqui pra gente, teve um Fala caso... um pouco dos números, Diego. Eu acho que assim, você, né? Eu acho que... Quanto tempo faz que a plataforma está no ar? A plataforma está no ar há 3 anos. 3 anos. Então, ó, 3 anos, Quero Meu AP tá no ar. E o Diego estava falando de alguns números aqui bem exponenciais, porque o que a plataforma entrega para o corretor é a possibilidade de ele escalar o negócio. E o que o Diego falou aqui, e uma das coisas que eu falo também, Diego, assim, a maior dificuldade do vendedor, principalmente para os iniciantes, para o pessoal que está começando, e eu acho que para o corretor, que é um público que você atua mais de perto, por exemplo, eu vejo o corretor do passado, igual você falou, ou o cara está no plantão, ou o cara está botando placa nos imóveis, né? Ou o cara está prospectando talvez ali com o porteiro do prédio, né? O cara está criando um relacionamento para prospectar.
O vendedor, lógico que o relacionamento ajuda na prospecção, mas o vendedor tem uma dificuldade de prospectar. E eu acho que o corretor de imóveis também tinha essa dificuldade. Então a plataforma anda com esse caminho, né? Corta um pouco esse caminho, né? Ele traz, assim, uma coisa que eu acho legal a gente falar, traz independência. Ótimo. Porque o que acontece? O corretor hoje, não só o corretor, qualquer tipo de vendedor, Sim. ele é muito dependente da empresa. E do líder dele, né? É. O líder tem que estar o tempo todo ali, o supervisor tem que cobrar. Fez visita, fez acompanhamento. É isso mesmo. O que a gente quer dos nossos corretores, o que a gente tem dos nossos corretores, e os caras que têm resultado dentro da plataforma, eles são assim, eles são independentes, cara. Tipo assim, ele Fazem o que tem que ser feito. Exato. Ele atende na metodologia que a gente desenvolveu lá dentro, ele faz os anúncios dele do jeito que a gente pede, ele faz a imagem do anúncio dele do jeito que a gente pede, ele atende o cliente no script, no tempo que a gente fala, né, que para atender no primeiro atendimento, que é o mais importante. Em vez de mandar uma mensagem de WhatsApp para o cliente no primeiro contato, ele liga para entender quem está do outro lado, depois atender só para depois vender. Você entende? O que é o problema de venda no geral, né, Lê? Você sabe disso muito melhor do que eu até. As pessoas estão muito preocupadas em vender, mas elas não entendem que elas primeiro precisam solucionar um problema da vida do cliente. Todo mundo que quer comprar alguma coisa está com algum problema. Pode ser um problema pífio para alguns, mas é um problema. E aí os caras, não, eu não tô vendendo e não sei o quê. Aí você vai ver a mensagem do WhatsApp do cara, velho, tipo assim, é bloqueio e pronto. Você bloqueia esse tipo de corretor. Sabe o que você está falando? É muito interessante. As pessoas, eu tenho falado muito disso, né? Qual que é o grande desafio de quem trabalha com leads? Humanizar o lead. Porque do outro lado tem uma pessoa que tem um problema e quer comprar de alguém. Ela não quer fazer negócio com máquina, ela não quer fazer negócio com robô. Pessoas compram pessoas. O robô já achou ela, exatamente. Pessoas compram pessoas. E o outro ponto que você falou é o seguinte: quanto mais eu tiver habituado e preparado a resolver o problema das pessoas, mais eu vou conseguir resolver o meu. O problema é que o vendedor, às vezes, ele quer resolver primeiro o problema dele, depois do cliente. E aí, automaticamente, ele sai perdendo. Então, essa história de realmente atender para entender que toda venda passa por um atendimento e que as melhores vendas vão sair dos melhores atendimentos, vai fazer toda a diferença. Agora, vamos falar de números, que você falou alguns números aqui da plataforma, sim. Que eu acho que é legal, cara. 3 anos aí, você tem quantas pessoas já passaram por dentro da plataforma? O que isso gerou de negócio, de business? Fala um pouquinho vou dar alguns números mais atuais para Sim. você aí. Hoje a gente ultrapassou já o número de 7 mil assinantes na plataforma, 7 mil corretores dentro da plataforma. Isso é muito legal e isso traz muitos dados para gente. Tem muita informação aí, né? Muita informação riquíssima. Comportamento dos caras, uma série de coisas. Exato, e a gente pode até falar um pouco sobre isso. E alguns números que eu acho que são importantes, né? Nos últimos 24 meses a gente vendeu um pouco mais de R$1 bi em VGV de imóveis pela internet. Então são os corretores... Um bi. São os corretores que entram na plataforma, os caras aprendem a anunciar os imóveis dele, encontrar os clientes corretos. Segue o método. Segue a metodologia completa, atende esses clientes, entendendo quem está do outro lado, resolvendo as dores dele e fazendo a venda. Esse é o processo. Depois disso, a gente tem um número muito importante que foi agora em junho desse ano, que foi praticamente o pico da pandemia. Se não foi o pico, estava ali entre maio e junho o pico. A gente conseguiu, só de corretores que entrou no mês de junho, os caras entraram em junho, eles alcançaram o número de R$12 milhões em venda. Ou seja, o cara com menos de 30 dias conseguiu. Obviamente com um grupo de corretores, tá, gente? Não é um corretor ou dois, né? Não, mas pouco importa. Quer dizer, a plataforma em 30 dias gerou 12 milhões de vendas. Só para os caras que entraram naquele mês. E aí, se contar a carteira toda de cliente nosso, a gente atingiu R$90 milhões em venda em 30 dias, no pico da pandemia. Por que eu encaro que isso acontece? Tem alguns pontos, né? Eu acho que assim, primeiro, as pessoas estão começando, os vendedores, os corretores, eles estão começando a buscar, porque... A se preparar mais, Diego. Sim, existe uma nuvem negra, né, no mercado imobiliário, dizendo não vai existir corretores de imóveis. Profissionais, né? E vai acabar. Vai vender sem a presença de um corretor e tal. Eu trabalho com tecnologia, eu produzo tecnologia para o mercado imobiliário todo dia.
Eu não acredito nisso, sinceramente, eu não acredito, tá? Estão se falando que algumas incorporadoras estão fazendo venda online, não estão. Eu conheço o processo de perto, não é uma venda online. É uma captação de clientes. O cara faz o processo lá dentro, mas não é uma venda online. Isso eu afirmo para quem tá, porque eu tô dentro do processo, eu consigo enxergar. Eu sei que não é uma venda online. E o que acontece hoje é o seguinte, o que vai existir no mercado? Os corretores amadores vão ser excluídos do mercado, já estão sendo, e os profissionais vão se manter no mercado. Porque o que acontece com o amador? Quem que vai excluir eles? É o incorporador, é o dono da imobiliária? Não, mercado. É próprio mercado. O próprio mercado vai espirrar. Exatamente. Hoje o mercado já não está aceitando mais profissionais amadores em qualquer área. Sim. O mercado imobiliário tá evoluindo muito rápido por conta da pandemia. A pandemia trouxe isso, Lê. E o mercado aqueceu na pandemia, né? Uma coisa louca, né? Você vê, eu fiz uma entrevista com o Evandro agora, há umas 2 semanas atrás, e ele falava, a gente estava discutindo como o mercado imobiliário de luxo, casas premium, que ele constrói casas, estava aquecido. E aí depois você vai vendo, não é só isso, né? Você tem outros dados que com certeza é o mercado todo, né? O mercado econômico, tudo. O SBPE, tudo. E aí, cara, o que está acontecendo é o seguinte, esse mercado tá assim porque muita gente desistiu. Muita gente falou assim, não tá vendendo, pandemia, eu vou ficar dentro da minha casa e tal, mesmo o cara sem poder. Aí abriu um leque de oportunidade. Quem não parou na pandemia está se dando muito bem, entendeu? Está se dando muito bem. E o outro ponto, o consumidor que já era à frente do mercado imobiliário pelo menos uns 10 anos, porque é o seguinte, Lê, se você quer comprar uma televisão, você compra pela internet. Se você quer comprar um liquidificador, você compra pela internet. Quase tudo que você vai comprar, você compra pela internet ou pesquisa ao menos por lá. O mercado imobiliário, os profissionais do mercado, corretores, donos de construtoras, gestores, vou colocar todo mundo no bolo, donos de imobiliária, eles são arcaicos. E ponto. O que aconteceu? O consumidor que já estava 10 anos na frente do mercado imobiliário, ele passou a ficar mais 30. Porque ele já estava acostumado com aquela forma de consumo. E aí dentro de casa o cara não pode nem ir no plantão, Lê. Loucura, né? Loucura. E aí você pega uma construtora que era totalmente offline, que dependia agora de fazer alguma coisa. E aí os caras, aí veio um monte, cara, assim, corretor, construtora atrás da gente aqui para fazer as coisas e tal. E aí os caras foram obrigados a mudar para esse lado. Alguns se adaptaram, outros não. Esses que não estão se adaptando estão a cada vez mais sendo excluídos do mercado. Então, assim, está sendo muito grande essa procura por uma evolução e muito rápida, entendeu? A pandemia acelerou tudo, né? E aí o mercado imobiliário, que era extremamente arcaico, já melhorou, tipo, 50% em termos de tecnologia. Legal. E Diego, fala para mim o seguinte, cara, o que você acha que é um comportamento e uma característica de um corretor para dar resultado? Não só na sua plataforma, mas dessas 7 mil pessoas que passaram aí por dentro da plataforma, como você fala assim, cara, esse cara é o cara que tem o resultado por conta disso, o que você enxerga que esse cara faz, porque eu sei que você acompanha. Sim, né? A gente estuda, o que você traz? O que você traz de característica, até para quem está lá, entender que isso pode ser um comportamento, isso pode ser algo que ele possa também alterar e, quem sabe, mexer no resultado dele. Isso é engraçado, eu creio... Tá, eu suspeito que não seja só para o mercado imobiliário. Parece que algumas coisas que eu vou falar aqui parece até meio clichê, mas não é. Primeira coisa, ser especialista. Entender do que está fazendo. É mais do que isso, é ter um subnicho de atuação. Então, por exemplo, se eu sou um corretor de imóveis, eu tenho que escolher uma linha de produto para eu trabalhar. Não adianta eu querer ser um produto que eu vendo um imóvel econômico hoje, à tarde, amanhã de manhã eu vendo um imóvel alto padrão. Não dá certo. E no dia seguinte eu vou para o comercial. Então assim, o corretor que é generalista, no final das contas ele não tem um bom resultado. Legal. Então primeira coisa, seja um especialista. Exato. Segunda coisa, trabalhe em um lugar que tenha um superior que te apoie, que tem algo para lhe ensinar todos os dias. Uma referência. Exato. Então, assim, só para você ter uma ideia, quando eu falo de apoio, eu tenho um corretor aqui que vende uma média de 7 a 10 apartamentos todo mês. Um corretor. 7 a 10. Eu pergunto, cara, e aí? O que esse cara tá fazendo? Vamos lá.
Ele falou que ele tem um superior que quando ele perde um cliente, o cliente para de responder, o superior dele liga para recuperar o cliente. O superior dele tá do lado dele, tá o tempo todo ali, tá puxando, energia. Tá no jogo com ele, entendeu? Então, tipo assim, é uma parceria, não é aquele jogo de tipo, faz aí, só cobra, sabe? Eu achei que isso é muito legal. Então tem um apoio, um suporte, uma referência. O terceiro tem independência. Quando eu falo independência, é o seguinte, não é só o cara ter uma plataforma igual eu quero o meu AP, é eu entrar na rede social desse corretor, desse vendedor, e eu assim, tipo, pô, esse cara eu confio. Por conta do posicionamento dele. Exato. Eu não vou entrar na rede social do cara, eu não vou ver ele com um copinho de cerveja na mão, sem camisa, com um monte de pessoas. Entendeu? Então, assim, você tem um posicionamento. Hoje não existe mais currículo de papel. E nem sites de empresas, né? Nem site de empresas. O cara vai na rede social. Então, assim, para um vendedor muito bom, pô, tem um Instagram legal, tem um LinkedIn legal, ter um Facebook, uma página. Mas eu não quero investir dinheiro. Tudo bem, cara, mas eventualmente você vai se relacionar por lá com algum cliente. E esse cara precisa acreditar que ele pode botar o dinheiro dele na sua mão. E principalmente quando fala de corretor de imóveis, é muito dinheiro envolvido. É isso aí. O cara tá comprando imóvel de 500 mil, de 1 milhão. Um sonho, às vezes, né, Lê? Realizando um sonho de uma vida inteira, né? Então, assim, o cliente precisa se sentir seguro. Então são essas três coisas. O cara tem que ser um especialista. O cara tem que ter uma referência, né? Pode ser um supervisor, pode ser um gerente, pode ser o parceiro da imobiliária. E a terceira coisa é o corretor ter um cartão de visita online. Tá posicionado nas redes sociais, ter um comportamento e uma postura adequada ao produto que ele está vendendo. É um posicionamento como profissional, como um todo. Sim. Por isso que eu chamo de cartão de visita, porque às vezes o cara é uma coisa nas redes sociais, quando você vai conversar com ele é outra. Tem que tomar cuidado com isso também. Sim. As pessoas entendem o que é fake, né? Exatamente. E aí um quarto, Lê, só para a gente poder fechar isso, o corretor precisa ser independente. Tanto o corretor quanto o vendedor precisa ser independente. Se ele não conseguir resultado vindo da empresa dele, com clientes, ele tem que ter outros canais. Por exemplo, você falou de panfletagem e tal. Gente, eu não gosto de falar mal de nenhum outro, porque eu trabalho com tecnologia, eu vou falar mal da panfletagem? Sim. Não existe isso. Eu vou estar falando mal de uma coisa que eu não sei o real resultado, né? Mas é assim, o digital ele é um canal de venda para você. Então, você tem que ter o digital, você pode ter um network, o futebol de quinta com os amigos, isso pode ser um canal de venda, não interessa, mas seja independente e tenha os seus canais. Porque se der um problema na sua empresa em um determinado mês, ela cortar a verba de marketing e não tiver cliente, você vai precisar vender do mesmo jeito. Você sabe que uma das coisas é o seguinte, né? Você prospectar, como as empresas grandes prospectam, omnichannel, todos os canais, né? Então o que você falou, o cara tem o lead, aí ele tem o relacionamento, aí ele tem o futebol de quinta, ele tem o grupo da igreja, quer dizer, explorar tudo isso. E eu acho que uma coisa também legal, Diego, que eu percebo, é que o corretor ele precisa contar para todo mundo que ele é corretor, né? Porque às vezes o cara não fala para o círculo de amizades dele. Não tem posicionamento. Ele não tem posicionamento. O cara, quando pensa no imóvel, ele tem que pensar no Diego, ele tem que pensar no Leandro, ele tem que pensar no cara que está ali no jogo. Então esse posicionamento é importante. E coisa que você falou aí é legal, parece que é clichê, mas eu sempre tenho falado o seguinte: as pessoas precisam entender que a internet é mais um canal de vendas. O digital é uma loja, é uma fonte de prospecção 24 horas. Você não fecha mais, a não ser que você pare uma campanha. Claro. Mas ela fica ali prospectando para você constantemente. E se o nosso maior gap era exatamente a prospecção, a gente tem hoje quase metade do nosso caminho andado e percorrido. Então, gratuito, né, Lê? É isso aí, você cara. Você consegue aprender tudo gratuito. Cara, só dá um Google, né? Tipo... Tá lá, tá à sua disposição, né? Então eu acho que isso é muito legal. Ô Diego, agora você falou um pouco de dados aí, de estatísticas, para a gente encerrar, porque eu sempre falo também que é importante você entender o seu mercado, né, cara? E o vendedor de carro, ele tem que estar olhando as notícias de carro, o vendedor de imóveis, ele tem que estar olhando o que está acontecendo no mercado imobiliário, entender de taxa, se a Selic baixou, se ela subiu, o crédito como que está. Então, quando você fala de informações, de indicadores, eles direcionam para as decisões, para as abordagens, para o nicho que você vai aplicar. Fala um pouquinho desses indicadores aí para a gente ir encerrando aí. Cara, um indicador muito importante, que eu acho que isso serve para qualquer vendedor também, é o corretor de imóveis. O meu nicho é corretor de imóveis, sim. Então especificamente é onde eu estudei, é o que eu fui buscar, né? E é o que eu tenho acesso hoje através da minha plataforma.
A gente fez um estudo, Lê, a gente tinha um time dentro de uma construtora, era uma construtora com 100 corretores mais ou menos, eu não lembro exatamente o número, lá de BH. E aí a gente pegou e separou, e estava tendo muita reclamação, que muita gente deve ouvir isso. A qualidade do lead é ruim. Cara, mas daí não é só imóvel, é pra tudo, né? O cara que recebe o lead, ele fala isso. Cara, sabe o que é isso pra mim? Isso é mimimi, cara. É conversa de vendedor. Eu sou vendedor quando eu falo isso, porque você sabe, eu preciso vender, né? Eu vendo 24 horas praticamente. Então, por que eu falo isso, gente? Não é à toa que entre os maiores bilionários, eu estou falando bilionários do mundo, são os caras que criaram Facebook, Google, com aqueles algoritmos fantásticos. Então, assim, toma cuidado para não falar besteira, porque às vezes soa como até besteira, é uma ignorância às vezes falar uma coisa dessa. Porque os caras não sabem o que estão fazendo. Eles não chegaram, você está falando para mim que os caras não sabem o que estão fazendo. Então, assim, é você, então tá bom, desculpa. Mas aí a gente resumiu isso em 2 pontos rápidos aqui, só para eu finalizar. Primeiro, você tem 2 problemas. Ou você tem problema na sua segmentação de campanha, ou seja, você não sabe para quem que você tem que vender, logo você segmentou sua campanha errado, logo você achou pessoas erradas. Correto? Então não é o problema do Facebook. Lead, é a segmentação. É você que não sabe montar sua campanha. Segundo, atendimento. E aí, pegando nesse segundo ponto, quando a gente teve essa reclamação, a gente foi analisar, a segmentação estava perfeita, fina, correta. Era o atendimento. Aí a gente foi ver atendimento. Aí é uma conta muito grande e tal, pegamos um time, mandamos para BH, ficou lá. 2 pessoas do nosso time ficou lá por 7 dias. O objetivo do nosso time era fazer o seguinte, pegar um time de corretores, separar e falar o seguinte para eles, vocês têm até 15 minutos para atender o cliente assim que ele chegar. Ou seja, ele bateu aqui no aplicativo, você tem até 15... A plataforma fica marcando, né? Sim. Quanto tempo ele está, desde que o cliente clicou até onde o cliente chegou no corretor. Primeira abordagem. Né? E aí esse time, beleza, eles super compraram a ideia, aí esse pessoal que estava lá ensinou eles o que eles tinham que fazer e tá tudo certo. Separou essa galera do restante do time. E essas pessoas que atenderam em até 15 minutos, eles converteram em agendamento no plantão, que esse é o primeiro objetivo do corretor, que é trazer o cliente para dentro do plantão, 57% mais que o restante do time. Ou seja... Gritante. Olha isso agora. E aí, venda no final do mês. O que deu de venda? 53% mais venda que o restante do time. Acabou o problema de lead ruim. Ninguém mais tocou no assunto. E aí o dono, o incorporador, fez uma reunião com o time, com o diretor comercial, todo mundo junto, e mostrou os dados e tal. A partir daí nunca mais, isso já faz quase 2 anos, nunca mais a gente teve reclamação disso. Às vezes a desculpa que você está dando para o seu resultado está no que o Diego acabou de falar aqui. Você não está preocupado com o atendimento, você não está botando o tapete vermelho, você não está no time que o cliente está. E aí automaticamente você não vai converter. Então, o atendimento gera venda. Por isso que a Disney é o maior case de excelência no atendimento. Fatura o que fatura, as pessoas geram recorrência, porque quando você faz um atendimento com excelência, a experiência também gera uma recorrência, né, Diego? Sim. E consequentemente outras coisas vão acontecendo. Cara, que papo espetacular, Diego. Fala suas redes sociais aí, deixa uma mensagem para os corretores, para os vendedores. E, cara, obrigado, foi um prazerzaço estar com você aí. Show, cara. A gente podia ficar aqui falando a tarde inteira, né? Como o Diego falou, além de tudo, a gente tem uma amizade aí. Diego, rede social... Fala aí Quero Meu AP, o Instagram, fala da rede social e deixa uma mensagem final pra galera. Bom, vamos lá. É uma rede social específica para corretor de imóveis, mas não tem problema nenhum, né? Se conectar. Acho que tudo pode ser adaptável que tá lá, isso é legal. Você vai aprender muita coisa lá. Vai lá. Tudo que tem muito conteúdo lá, mas assim, pesquisa aí no Instagram, Quero Meu AP, você já vai achar lá. Eu mesmo vou estar lá como imagem da marca. Tem também no YouTube, Quero Meu AP. Também tem muito conteúdo lá, tem mais de 150 horas em conteúdo lá para você fazer uma sessão Netflix. Gratuito, tudo gratuito. É só querer. Então, Facebook também, Quero Meu AP, é só pesquisar, vocês vão ser muito bem-vindos, é óbvio, né? É legal vocês também estarem por dentro do que está acontecendo no mercado imobiliário, porque tudo envolve venda. É isso aí. Tudo que a gente fala lá é venda 24 horas. Então, é isso, cara. Gratidão para todo mundo que está nos ouvindo aí, gratidão a você.
É fantástico estar aqui. Deu certo o nosso bate-papo, né? Pô, o cara é meu vizinho, meu padrinho. Legal, e a gente acabou ficando pro final, né, da temporada. Sei lá, deve estar acabando a temporada aí, mas deu certo no final, graças a Deus. Com certeza. Gente, mais um papo especial, mais um papo de vendedor, mais um episódio. Como eu disse, eu vou trazer aqui pessoas que têm histórias diferentes, mas que têm histórias reais de vendas que vão agregar para você. Então, até o próximo episódio com mais uma fera aí falando de vendas. Até a próxima. Valeu, Diegão. Valeu.